Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todas vocês que estão me acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Obrigado, gente. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje, dia 14 de outubro de 2021. Gente, falta menos de um mês para este youtuber fazer 40 anos. Dia 14 de outubro de 2021, a gente tem mais uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube. E aí eu sempre peço para vocês, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está aí assistindo a aula e está chegando pela primeira vez ao meu canal do YouTube, se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, tá bom, gente? Olha aí, ó. Boa noite, a Andréia aqui, ó, de Sorocaba, na cidade de Sorocaba, em São Paulo. A Andréia, olha aí, a Capitu Assis de Araraquara, em São Paulo. A Meire Carvalho, que é do Rio Grande de Natal, no Rio Grande do Norte. A Rosiane Nogueira tá dando boa noite. Boa noite, Rosiane. De onde você fala? Vamos dando boa noite, gente. Eu vou dar uma moral aqui para vocês agora, ó. O Felipe Lopes está falando de Goianésia, no estado de Goiás. Beleza. Deixa eu ver quem mais está aí, gente. Ó, peraí. Aqui eu dei uma boa noite para Karina. Olha aí, gente. A Karina Barbosa de Salvador, querida cidade, capital da Bahia de Todos os Santos, querida cidade. Olha aí, gente. Deixa eu ver quem mais, ó. O Glauber Kreml fala de Gramado, cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Vamos dando boa noite de vocês aí, eu vou falando para vocês. E hoje, gente, a gente tem um tema que é muito importante aí para as nossas discussões. Vocês sabem que, olha, eu tenho a alegria de dizer, em primeiro lugar, eu quero dizer muito obrigado a todas e a todos vocês, por quê? Porque o canal está à beira de completar 22 mil, ter 22 mil seguidoras e seguidores por aqui, tá muito próximo disso, né? E além disso, gente, eu quero dizer a vocês que há um ano, na verdade, no dia 15 de outubro de 2020, hoje é dia 14 de outubro de 2021, portanto, há um ano, há 364 dias, eu começava uma nova jornada de trabalho na minha vida. Eu já tinha aqui o canal. Naquela altura, o canal ainda não estava profissionalizado. Hoje, meu canal do YouTube está profissionalizado. Mas há exatamente um ano, eu começava a ministrar uma série de cursos sobre, primeiramente, sobre Dostoiévski, aqui no meu canal do YouTube. Por quê? Porque esse ano de 2021 é o ano de bicentenário de nascimento de Dostoiévski. Há 200 anos, em 1821, no dia 11 de novembro de 1821, eu faço aniversário no mesmo dia do Dostoiévski, nascia Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Então, eu comecei a ministrar cursos sobre Dostoiévski há exatamente um ano, ou há pouco mais de um ano, porque foi no dia 15 de outubro de 2020. E desde então, gente, todos os cursos têm tido uma excelente frequência, muita gente assistindo, muitos alunos e alunas já passaram, olha, eu diria que já passaram milhares de alunos pelos cursos, é essa questão, fora os seguidores e seguidoras. Então, quero dar meu muito obrigado a todas e a todos vocês que estão acompanhando aí os meus cursos, que acompanham o meu canal, que estão inscritas e inscritos, que dão o like no vídeo, que colocam aqui, ó, um boa noite no chat, que trazem comentários nos vídeos, tudo isso contribui muito. Muito obrigado pelo apoio de todas e todos vocês. Na aula de hoje, eu vou falar sobre Dostoiévski. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: o que Dostoiévski diria sobre a depressão? Esse tema, tristemente, tão recorrente, tão comum na nossa época. Eu digo para vocês, né?
nunca tive, né, quadro de depressão, né? Propriamente nunca passei por isso, mas conheço muitas pessoas que já passaram ou passam por isso. Sempre essas pessoas, queridos amigos e amigas, pessoas a quem eu conheci, pessoas que conversam comigo, que vêm conversar comigo pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, já que eu falo muito do circuito dos afetos aqui no meu canal. Esse tema invariavelmente chega até mim. E hoje a gente vai discutir sobre a questão da depressão pelo prisma do Dostoiévski. Será que o Dostoiévski teria algo a dizer sobre a depressão? E eu vou dizer que sim, e vocês vão ver o que já já, tá bom? Mas antes, eu quero dizer a vocês, eu quero dar dois recados para vocês. Em primeiro lugar, olha aqui, gente, que eu vou mostrar a vocês. Eu tenho a alegria de mostrar a vocês aqui do lado da minha imagem aqui. Deixa eu até colocar em tela cheia. Eu quero mostrar a vocês esse que é o novo canal do YouTube de um querido amigo, o Caio Marinato, que trabalha ali no apoio tecnológico para o Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, do nosso querido Eduardo Moreira, e o Caio Marinato, querido amigo que vem trabalhando comigo e tudo mais. Ele fundou um canal do YouTube com alguns amigos sobre audiovisual, sobre questões tecnológicas. Todos esses aparelhos novos que chegam até nós, vou até colocar aqui do lado, todos esses aparelhos novos que chegam até nós, sei lá, um iPhone, um iPad, esses aparelhos todos, o canal Estúdio 2, audiovisual de uma forma simples para todos. Esse canal vai discorrer sobre esses aparelhos. Você, então, que quer se tornar como eu, um youtuber, você que quer se tornar um youtuber como eu, você que está chegando aí, que fala, poxa, que aparelho eu devo usar, como é que eu devo combinar? Ó, aqui, gente, tem que combinar a luz, olha lá, se eu estourar a luz, ó, se eu baixar muito a luz, ó como é que fica, se eu aumentar muito a luz, ó como é que fica. Tem que ter uma sutileza aqui com a proporção da luz, tem que ver os aparelhos, a câmera direitinho, aparelho, se você for usar a câmera do celular, se você for usar uma câmera, né, como é que é? SLR, que tem as semiprofissionais, profissionais. Esse canal do Caio Marinato, Estúdio 2, já está sendo seguido por mim. Vocês estão aí, ó. Olha aí, ó, vocês estão vendo? Se inscrevam no canal, gente, do Caio Marinato, nosso querido Caio Marinato. Tá aí, ó, Estúdio 2, procurem por esse canal, porque vocês que querem, de repente, fazer uma live pelo Instagram, fazer uma live pelo Facebook, fazer uma live aqui no YouTube, no canal de vocês, vocês vão poder solucionar várias dúvidas ali, entrar em contato com o pessoal, e o Caio é uma figura, um cara muito inteligente, muito competente, tá aí trabalhando firme nesse canal e merece todo o nosso prestígio. Parabéns ao Caio Marinato, tá? Pela fundação desse canal Estúdio 2, que eu já estou seguindo e que recomendo a todas e a todos vocês. Tá aí, ó. O canal é recente, então ele não tem aquele link próprio ainda. Demora um mês, gente, para o canal ter um link próprio do YouTube, mas vocês conseguem encontrar buscando aí, ó, Estúdio 2, audiovisual de uma forma simples para todos. Tá aí, vocês encontram, tá bom? A partir, olha que canal com design já bonito e tudo mais, tá bom? Parabéns aí ao nosso querido Caio Marinato. Muito obrigado, gente, a todas e a todos vocês. E agora eu quero dar um segundo recado aí para vocês, tá, gente? Para a gente começar, antes da gente começar a aula, olha o recado que eu tenho para vocês. Espera aí, gente. Eu vou ter aqui que pegar lá. Aqui é tudo ao vivo, gente. Está tudo ao vivo. Então vamos lá. Vou dar um recado para vocês e eu quero convidar a todas e a todos vocês para se inscreverem nesse novo curso que eu vou ministrar. O link para inscrição nesse curso, já vou falar para vocês, ele está aqui no chat ao vivo. Depois, quando o YouTube liberar o campo dos comentários aqui embaixo da aula, eu também vou colocar o link para inscrição nesse curso via plataforma Simpla. Mas vamos lá. Quem quiser se inscrever estiver assistindo ao vivo a essa aula, já pode utilizar o link que está aqui no chat. Que curso é esse, Flávio? Olha, gente, esse é mais um curso que eu tenho a satisfação de ministrar para vocês sobre Dostoiévski. Vocês estão vendo a foto do Dostoiévski aí? Essa foto, gente, essa foto é do busto de Dostoiévski que está no cemitério Tikhvin, em São Petersburgo, tá? Fui eu quem tirei essa foto aí. Eu vou dizer quando para vocês.
em julho de 2018, última vez que eu estive na Rússia. Vamos lá, se Deus não existe, tudo é permitido? Esse aforismo famoso atribuído ao Ivan Karamazov, um dos protagonistas, uma das principais personagens do romance Os Irmãos Karamazov. Olha só que legal. A Jessie está dizendo aqui que já está inscrita no curso e tá mesmo. Ô, Jessie, bem-vinda, querido. Um abraço para você. Um grande abraço, querida. Deixa eu comentar com vocês. Dostoiévski em diálogo. Olhem os mestres com quem eu vou colocar Dostoiévski em diálogo. Ingmar Bergman, e eu selecionei o filme O Sétimo Selo. Aí vocês vão ver o cavaleiro medieval Antonius Bloch conversando com as grandes personagens nihilistas de Dostoiévski. O Antonius Bloch que está tentando auscultar o silêncio de Deus no filme, nesse grandioso, nesse enorme filme de Ingmar Bergman, o Antonius Bloch conversando ali com o Kirillov do Romance Os Demônios, né, esse grande nihilista, e com Ivan Karamazov, o mentor do parricídio em Os Irmãos Karamazov. Também Lars von Trier, e aí eu vou colocar o príncipe Muishkin do Romance O Idiota de Dostoiévski em diálogo com a Selma, essa que é a maior personagem, a meu ver, desse que é uma obra simplesmente prima do Lars von Trier, Dançando no Escuro, tá? Depois vai ter um diálogo sobre a maldade envolvendo Dostoiévski e um dos filmes mais formidáveis da história do cinema, ao meu ver, Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, ali no coração da Guerra do Vietnã. E eu me lembro, né, no começo do filme, de um oficial, né, tem uma personagem ali que é um oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos, e esse oficial, ele está ali à beira de uma, vamos dizer, uma praia de rio, vai, tem um rio muito vasto ali no Sudeste Asiático, ali propriamente no Vietnã, e ele está lá e os caras estão jogando uma coisa simplesmente atroz e terrível, inimaginável, jogando napalm. O que é o napalm? Né, os aviões, helicópteros estadunidenses jogando agente desfolhante sobre as florestas para tentar identificar os Vietcongs, né? Os lutadores que se contrapuseram à invasão imperialista do Vietnã pelos Estados Unidos. E aí o oficial lá, cínico, que queria surfar no meio da guerra, uma coisa assim inimaginável da gente ter em mente, o cara chega assim e fala, numa frase que bem poderia estar na boca das personagens mais nihilistas de Dostoiévski: eu adoro o cheiro de napalm ao amanhecer. Essa é uma das frases mais nihilistas. E, por fim, eu vou colocar o Raskolnikov em diálogo com Woody Allen no filme Match Point, que é uma obra-prima também. Esse é o conteúdo, obviamente, que eu estou falando aqui em termos panorâmicos, desse novo curso que eu vou ministrar sobre Dostoiévski em diálogo com esses 4 formidáveis cineastas pelo Zoom, gente. Agora vamos explicar todas as características. Neste momento, hoje é dia 14, ó, eu vou dar até um flash aqui para mostrar a vocês, para pegar aqui como é que estão as inscrições. A última vez que eu tinha visto, a gente já tinha passado de 70, olha, tá aí, ó, já tivemos mais inscrições aqui, ó. Olá, gente. Pessoal, nós estamos agora com mais de 70% das vagas já ocupadas e hoje é apenas o 4º dia de inscrições abertas para esse curso. Então, se você estiver assistindo, vamos falar as características. Em primeiro lugar, todas as pessoas que acompanham o meu canal do YouTube sabem que eu ministro cursos com valores acessíveis e democráticos, tá, gente? Todos os cursos. Por quê? Como é que é possível, Flávio, o curso ser acessível? Você está trabalhando? Como é que está fazendo? Gente, o Zoom ele tem a possibilidade de formar salas bastante amplas e isso é bom para os alunos e as alunas e é bom para os professores, para este professor também. Então, nós temos aí algo bem bacana para ambas as partes. O curso tem valor acessível e democrático e as inscrições para esse curso podem ser feitas por esse link aqui, que está no chat da aula, é um link para a plataforma Simpla. Então, as aulas vão ser ministradas pelo Zoom, eu já vou explicar, e o link para inscrição é esse link pela plataforma Simpla. E o legal, gente, é que, além de o curso ter valor acessível e democrático, você pode fazer a sua inscrição de 2 maneiras pela plataforma Simpla. Vejam só.
Você pode pagar pelo seu cartão de crédito, e aí você pode pagar tanto à vista, quanto, se for preciso para você, de forma parcelada, tá? A plataforma Simpla democratiza bastante isso. Ou então você pode pagar com um boleto bancário, tá bom? Flávio, quais vão ser os dias, quantas aulas vai haver nesse curso, tá? Ô Flávio, por que você não fala quantas aulas vão haver? Por que você fala quantas aulas vai haver? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, gente, tá? Ele não tem sujeito e, portanto, permanece na primeira pessoa, aliás, na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, vai haver, sem conjugar o verbo haver, gente, no sentido de existir com a sua impessoalidade no plural, tá bom? Vamos nessa. Então, vai haver 4 aulas desse curso. Vamos falar os dias? Dias 23, 30 de outubro, 6 de novembro e 3 de novembro. São 4 sábados, tá? 4 sábados. Não, como esse curso começa não nesse sábado, no próximo, das 11 da manhã à 1 da tarde, horário de Brasília, no Brasil. Quem não puder assistir às aulas ao vivo, quem estiver inscrito ou inscrito nesse curso e não puder assistir às aulas ao vivo, não se preocupe, porque essas aulas vão ser gravadas e eu vou dar 2 meses para vocês assistirem a cada uma das aulas gravadas. Olha só, quantas vezes vocês quiserem. Então, quem se inscrever no curso, a aula do dia 23 de outubro vai ficar disponível por 2 meses para vocês verem, reverem e transverem a partir do dia 23, aula do dia 30, a partir do dia 30. Os 2 meses contam para prazo para ver a aula a partir da data de realização. É muito tempo. E mais, quem se inscrever nesse curso vai ter acesso a um segundo curso que eu já ministrei sobre o contexto histórico, político, cultural, filosófico, social em que o Dostoiévski se inseria. Tá bom? O que mais que eu posso dizer para vocês? Quem se inscrever nesse curso vai receber um certificado digital de participação, do qual vão constar, né? O nome do curso, a carga horária do curso. Esse curso terá 8 horas, 4 aulas, cada uma com 2 horas, né? O nome desse professor, Flávio Ricardo Vassoler, e a titulação do professor, doutor em letras pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em literatura russa junto à Northwestern University. Tá bom, gente? Então tá aí, as informações estão todas dadas. Mais uma vez, eu estou deixando o link para inscrição no curso no chat aqui da aula, e quem quiser se inscrever pode clicar nesse link e garantir a vaga. Olha, gente, na toada com que nós estamos caminhando, é bem possível aí que até o fim da semana, até o domingão, tenhamos vaga, casa cheia nesse curso. Aliás, mais uma vez, muito obrigado. Todos os cursos que eu ministrei até agora com casa cheia, tá bom? Aproveitem, e se inscrevam. Pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Gente, quem quiser apoiar esse meu canal do YouTube, tem basicamente 3 maneiras. Vamos lá. Se você não tiver a possibilidade, bom, não vou dizer 3 maneiras, vou dizer algumas maneiras. Quem não tiver a possibilidade de apoio financeiro, é muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Você pode clicar num like aqui no vídeo, isso já ajuda bastante. Você pode colocar, você pode dar um like no vídeo, você pode fazer um comentário. Olha só, a Karina está trazendo uma pergunta aqui. Professor, tem uma grade dos próximos cursos já definida? Querida, o que acontece? Cada curso é igual o slogan de uma lógica, de uma loja que tem no Brasil. Dedicação total a você. Então, cada curso merece a dedicação total. Imagina o seguinte, gente, a gente tem que aprender sobre vendas nessa vida, né, gente? E eu, como sou professor, escritor e youtuber, tenho que saber disso, porque eu estou vendendo o curso para vocês, as inscrições. Imagina que eu estou dando esse curso, aí eu falo do próximo curso. A pessoa, eventualmente, está em dúvida, fala, vou fazer o próximo, mas o próximo, gente, é o próximo. Cada hora tem aí um curso. Então, dedicação total a você. Vocês estão percebendo? Então, quando acabarem as vagas desse curso, quando o curso começar,
Logo, logo eu vou anunciar o próximo curso, tá bom? Ele já está aqui na minha cabeça, podem ter certeza. E eu quero dizer que esse ano se encerram os cursos regulares sobre Dostoiévski, né? E eu termino o ciclo de homenagem aos 200 anos decorrentes do bicentenário do nascimento de Dostoiévski. Flávio, você não vai ministrar curso sobre Dostoiévski? Claro que eu vou, mas não vai ter a mesma frequência. Os cursos sobre Dostoiévski já não vão ser tão frequentes como agora. Né? Ano que vem eu vou dar outros tipos de cursos aí. Aliás, antes de começar a aula, eu quero compartilhar com vocês uma ideia aí que me surgiu como uma ideia que vai ser posta em prática muito provavelmente a partir do começo do ano que vem. É muito provável que a partir do ano que vem eu comece algo que sempre esteve presente na minha vida, mas que, digamos, eu não abracei como formação específica. Talvez eu venha fazer uma formação em psicanálise e tenho muita vontade de me tornar psicanalista, de atender clinicamente, e aí, claro, aqui no meu canal do YouTube, vou trazer muitos conteúdos da psicanálise propriamente dita, de diálogos entre psicanálise e literatura, psicanálise e filosofia, muitos diálogos aí. E, além disso, quero dizer a vocês que ministrarei cursos sobre psicanálise aí, psicanálise e literatura, e vão ser muitos cursos aí presentes. Olha lá, o Aurélio está dizendo assim, ó, mestre, tenho interesse no curso sobre crime e castigo. Aurélio, o que, que eu vou dizer para você, meu amigo? Eu vou dizer o seguinte, ó, para responder ao Aurélio já. Você pode se inscrever nesse curso sobre Dostoiévski e o cinema, esse curso que eu estava divulgando agora, e as pessoas que se inscreverem nesse curso agora, ó, e você pode dizer até o seguinte, Flávio, eu me inscrevi no seu curso enquanto estava assistindo a sua aula ao vivo no canal do YouTube. Aurélio, você e outras pessoas que estiverem assistindo a essa aula, se inscreverem no curso, vocês vão ter acesso a um outro curso que eu já ministrei. E aí vocês vão poder escolher um dos cursos e me dizer. E aí você vai poder ter acesso ao curso sobre crime e castigo. Com o preço de um curso, você vai ter acesso ao segundo também. Então se inscreva, Aurélio. O link está aqui no chat, o link está nas minhas redes sociais. Eu deixei um vídeo no meu canal do YouTube falando desse curso sobre Dostoiévski e Bergman e o cinema e tudo mais, tá bom? Olha lá, ó, a Jesse falando: estudo psicanálise e sonho com aulas de diálogos entre a literatura russa e teóricos da psicanálise. Jesse, pode esperar, querida, porque eu vou começar a minha formação em psicanálise, muito provavelmente no ano que vem. Eu já li a maior parte da obra do Sigmund Freud. Aliás, gente, o meu pai, meu saudoso pai João, gostava muito de psicanálise e me legou toda a obra. Infelizmente, ele já faleceu. Ele me legou toda a obra do Freud. Vai ser uma satisfação ali ler, reler e tresler Sigmund Freud a partir dos livros do meu pai, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Recados dados. Vamos começar agora com a nossa aula. E a dinâmica da aula é o seguinte: eu vou dar uma aula aí por uns 50 minutos, depois eu abro para as perguntas de vocês, tá bom? E eu quero dizer que vocês podem apoiar o canal da seguinte maneira: você que está assistindo no celular, o chat está embaixo do vídeo. Você que está assistindo pelo computador, o chat está à direita do seu vídeo, se você não está com a tela cheia, é lógico, né? Então acontece o seguinte: você pode, embaixo do chat, clicar no retângulozinho com o cifrão e vão se abrir três abas. A aba do Super Sticker, que é uma saudação paga. A aba do Super Chat, que é uma pergunta paga, que pode ser feita a qualquer momento. Eu interrompo a aula e falo: olha lá, olha lá, olha lá, como o pessoal sabe. E a aba do tornar-se membro. E aí vocês apoiam o meu canal encarecidamente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Agora vamos lá. O que Dostoiévski diria sobre a depressão? Olha, gente, a depressão é um mal que está acometendo a muitas pessoas. Desde que eu fundei o meu canal do YouTube, muitas pessoas vêm conversar comigo, seja nos comentários do YouTube, seja por meio do e-mail, seja por meio do Instagram, do Facebook e assim por diante. E assim, todo mundo sabe que eu resguardo bastante a minha vida privada, né?
De qualquer maneira, eu falo sobre afetos, eu falo sobre os sentimentos, eu falo sobre busca de sentido, sobre espiritualidade, sobre uma série de questões que se ligam às emoções, ao circuito dos afetos. E eu vejo muito isso. Bom, eu já via isso antes de fundar o canal, mas é que com o canal a gente realmente alcança uma amplitude inusitada, porque não tem limite aqui pelas redes, né? A escala a que se pode chegar, e a gente começa a perceber essa dimensão da depressão, de uma falta de ímpeto, de uma falta de ânimo e de uma falta de sentido efetivo para a vida. E eu gostaria de falar sobre a depressão em diálogo com o Dostoiévski, que é o tema da aula de hoje, primeiramente indo até a raiz dessa dimensão, dessa palavra, a figuração que essa palavra traz. Se a gente for pensar geograficamente, o que é uma depressão? Quando se fala, tem uma depressão no terreno. Você tem digamos, um vale, uma queda, uma perda de altitude. Então, a depressão ela tem a ver com essa perda de si, com essa perda da motivação, com essa perda do ímpeto, com essa perda do sentido, uma compressão que o eu sente, seja digamos, na vinculação com a vida, no sentido bem lato, no sentido bem amplo, perda de sentido da vida, uma dimensão de uma quebra de um relacionamento, uma frustração por um curso universitário, por um trabalho, por uma amizade rompida, por uma, sei lá, uma traição, são múltiplos, ou aquele sentido mais próximo do poeta peruano César Vallejo, Hoy sufro solamente, que o César Vallejo fala, deixa eu pegar aqui, gente, que é um poema tão bonito, vale a pena, Hoy sufro solamente, peraí, gente, deixa eu pegar aqui, ó, César Vallejo, é bonito, gente, eu quero recitar isso para vocês, fazer, olha só, olha que bonito, olha, voy a hablar de la esperanza, deixa eu ler para vocês, fazer uma leitura de Vassoler no meio da aula, porque esse poema do César Vallejo é muito bonito, eu vou ler em espanhol, depois eu leio para vocês em português. Voy a hablar de la esperanza. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. Aquí ha nacido este dolor por sí mismo. Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento, que de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brisna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado, que sangre la suya más engendrada, para la minha sem fuente nem consumo. E aí a coisa vai. Eu vou ler para vocês aqui o primeiro, que é muito bonito. Hoje eu sofro essa dor como César Vallejo. Eu não sinto dor agora como artista, nem como homem, nem simplesmente como ser vivo. Eu não sofro essa dor como católico, como muçulmano ou como ateu. Hoje eu sofro simplesmente.
Se eu não me chamasse César Baierro, também sofreria essa mesma dor. Se eu não fosse artista, também a sofreria. Se eu não fosse homem nem ser vivo, eu também a sofreria. Se eu não fosse católico, ateu ou muçulmano, também a sofreria. Hoje sofro desde mais embaixo. Hoje eu sofro simplesmente. Sinto dor agora sem explicações. Minha dor é tão funda que não tem causa, que não teve causa e até mesmo carece de causa. Qual seria a sua causa? Onde está aquela tão importante causa que poderia deixar, digamos, de ser a sua causa? Nada é a causa de minha dor. Nada, nada pôde deixar de ser a causa da minha dor. Por que, de onde vem essa dor? Como nasceu? Por si mesma. A minha dor vem com o vento norte e com o vento sul. Como esses ovos neutros que algumas aves raras põem ao sabor do vento. Se minha noiva tivesse morrido, a minha dor seria igual. Se a minha namorada, né? Se a vida fosse, enfim, de outro modo, a minha dor seria igual. Hoje eu sofro desde mais acima. Hoje eu sofro pura e simplesmente. Grande César Baierro, esse é um trecho do César Baierro, Voy a hablar de la esperança. Você vê o paradoxo, porque como que vou falar da esperança? Falando justamente sobre aqui, ó, a Maria Lúcia Leite falando que é muito bonito, o trecho, exatamente, e a Leila Miriam também. Lindo, intenso e profundo. Muito bonito mesmo esse trecho do nosso querido César Baierro, gente. E aqui eu quero já conversar com vocês, começar a conversar com vocês sobre essas questões envolvendo a depressão e o que Dostoiévski diria a esse respeito. Em primeiro lugar, gente, é preciso observar a dinâmica do desejo enraizada na época. Porque, por vezes, vocês podem ver, e aí, com a minha futura vindoura formação em psicanálise, eu vou correlacionar a minha formação como literato, a minha formação como cientista social, como adepto das ciências humanas, da sociologia, da história, da ciência política, da filosofia, com a psicanálise, e claro, no coração sempre a literatura. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alice Rainer, que é filha da nossa também querida Elvira Macedo, ambas da cidade de Salvador, capital da formidável Bahia de Todos os Santos, mandam um super sticker, apoiam esse canal e eu mando um grande abraço para nossa querida Alice Rainer. Muito obrigado, querida. Muitíssimo obrigado. Alice e Elvira que estão inscritas no próximo curso sobre Dostoiévski e o cinema. Muitíssimo obrigado. Gente, a gente não pode analisar a dinâmica do desejo como se nós desejássemos no éter, numa bolha, fora da história, fora do tempo. Vocês acham mesmo que uma pessoa na Idade Média tinha o desejo de uma pessoa que vive numa megalópole da América do Sul, ou aqui numa grande cidade da Europa, ou mesmo na América do Norte? Vocês acham que o desejo, a dinâmica do desejo é a mesma? Então, antes de nós abstrairmos o desejo, é importante dizer qual é a dinâmica do desejo mais afeita a esta época. Porque, olha, eu já tenho memórias. Essa semana eu tive a emoção de falar com meu irmão Danilo. Ó, um beijo para o meu irmão, um grande abraço para o meu querido e amado irmão Danilo. Nós conversamos e a gente constatou juntos. Danilo é um pouco mais velho do que eu, ele tem 43 anos. E eu vou fazer 40, como vocês sabem. E a gente conversou, a gente constatou que eu constatei que eu tenho memórias com 35 anos. Tem pessoas aí que estão assistindo essa aula que são mais jovens do que a minha memória mais velha, né? E eu diria para vocês que existem sim muitas contiguidades com a minha infância, com aquilo que eu aprendia como valores na época da infância para agora, mas também existem coisas que eu sinto que do fim da década de 80 e 90 para agora se recrudesceram, se tornaram mais fortes. Por exemplo, eu sinto em enorme medida que, e vejam, eu venho da classe trabalhadora, lá de São Bernardo do Campo.
eu sinto em enorme medida que as relações estão mais mercantilizadas, que se naturalizou mais aquilo que há 30 anos gerava, eu diria, mais choque. E eu falo também nas camadas populares das quais eu provenho. Uma dimensão de que usar vocabulários mercantilizados, mencionando dinheiro, usar verbos como investir, ganhar tempo, é, 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 digamos, monetizar, todas essas dimensões passaram a fazer, infelizmente, muito mais parte do cotidiano das pessoas e tanto mais passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, quanto mais a dinâmica do capitalismo não vai absorvendo na contemporaneidade, com as mudanças na esfera de produção, um grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras. Quando você, como meu pai, como a minha mãe, quando era possível trabalhar por mais de 20, 30 anos numa mesma instituição, fazendo uma verdadeira carreira, por mais que os trabalhos fossem alienados, e na maioria da história humana, a maior parte dos trabalhos é de trabalho alienado, sem vinculação, sem sentido, havia ali uma previsibilidade, de tal maneira que a dinâmica do desejo, numa época de fragmentação das nossas vidas, de precarização dos trabalhos, de acidentalização das relações, porque quanto mais nós somos colocados de forma monadológica, individual e individualista, para que nós sejamos células de produtividade, para que nós tenhamos que engolir, digamos, vai goela abaixo essa lógica danosa de empreendedorismo individual nos atomizando, mais difícil fica a dimensão de previsibilidade, a dimensão de segurança, a dimensão de tranquilidade. Essas dimensões que eu diria são as mais benéficas, são as mais salvíficas. Fizeram parte de uma outra época da história do capitalismo, ali de meados do século XX, até vir à tona esse danosíssimo neoliberalismo. E eu já falei muitas vezes sobre o neoliberalismo aqui em aulas do meu canal do YouTube, e vocês podem procurar as minhas falas sobre o neoliberalismo em muitas e muitas aulas que eu já ministrei por aqui. Agora, por que você está falando de tudo isso para chegar à depressão, Flávio? Porque, assim, existe necessariamente nessa época um componente radicalmente narcísico, hedonista, excludente, um fator de que cada pessoa quer ser ouvida e tem uma dificuldade muito grande de ouvir. E quando ouve, quando tem a relação com a alteridade, existe aí uma força, já utilizando um vocabulário psicanalítico, uma força transferencial, uma dimensão de projeção dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas imagens, das nossas figurações para o outro, projeção como se o outro fosse revestido com uma máscara, de tal maneira que, se nós não nos realizamos, o cotejo com os demais, que eventualmente se realizam ou não, mas é preciso que é uma persona, uma máscara pública de realização para viver em sociedade, escamoteando, escondendo o nosso eu verdadeiro, que pode envolver força, mas certamente envolve fragilidade, envolve os afetos mais bonitos, de concórdia, de diplomacia, que eventualmente determinadas instituições onde se trabalha, e se trabalha sem segurança cada vez mais, com solapamento das leis trabalhistas. Aliás, nesse sábado, depois de amanhã, aqui no meu canal do YouTube, eu teria a satisfação enorme de receber o advogado trabalhista, sindical e previdenciário, Anatoly Gabrielli, que atua aí na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, das causas sindicais, previdenciárias, como eu disse a vocês, e nós conversaremos num Vassoler Debate nesse sábado, a partir das 5 horas da tarde, sobre o seguinte tema: por que o neoliberalismo quer revogar a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho? Acompanhe esse debate, eu vou falar sobre ele na despedida aqui da aula de hoje. Então, quando nós vemos isso, nós percebemos que o narcisismo tem pés de barro. Aliás, Dostoiévski havia percebido isso lá atrás, quando compôs as suas personagens. Personagens que tinham um afã terrível, ardente, infernal, angustiante para a autodeterminação, mas que não podiam suportar essa dimensão de que o eu, apartado dos outros, tivesse que passar por sobre os outros muitas vezes para realizar o seu desejo. E que isso, ao invés de
fazer com que a pessoa fosse ao encontro do desejo, subordinava a pessoa a uma dimensão, vejam vocês, de fazer com que o desejo, que era um fim, era um meio para o alcance da felicidade no objeto, digamos, consumado, passasse a ser um fim em si mesmo, tomando conta das próprias pessoas, insuladas, ilhadas numa vontade que as condicionava e que, quando trazia os seus objetos, por vezes, para perto dessas personagens, por exemplo, Raskolnikov, no seu teste relativista, nihilista, para romper as fronteiras ali do não matarás, concebendo que Deus poderia estar sendo exilado pela época moderna, radicalmente questionado, ele se propõe a um teste nihilista para testar justamente o não matarás, ele, na verdade, cai numa angústia, mergulhado em culpa por ter aspergido o sangue alheio, e oprime ou deprime profundamente a dinâmica do seu desejo. Isso sem falar em personagens como o homem do subsolo, em Memórias do Subsolo, que já não conseguem sair daquilo que eu vou chamar de areia movediça do ressentimento. Todo mundo que já viu os filmes aí, eu me lembro de muitos filmes da minha infância e começo da adolescência, ou desenhos animados, por exemplo, lá do Pica-Pau, em que o camarada caía na areia movediça, e quanto mais ele se debatia para sair daquela poça, mais a pessoa se afundava. O homem do subsolo não consegue imaginar uma dinâmica sem disputa, sem competitividade, sem rancor, sem mágoa. Ele não consegue ver o mundo senão com um filtro, que pode ter muito de realismo, dado o grau de brutalização a que essa sociedade nos submete, mas se as pessoas só tivessem esses afetos, se as pessoas não nutrissem a possibilidade, ao menos, de sair dessa poça de amargura e ressentimento, realmente o ímpeto, só o fator necessidade para que uma pessoa se levantasse da cama, não a içaria do seu quarto para trabalhar pela manhã todo dia, né? Então, a primeira coisa que é importante dizer sobre a depressão na contemporaneidade, em diálogo com Dostoiévski, é que ela é, a princípio, de maneira paradoxal, outra face, uma face outra de uma mesma moeda que envolve narcisismo. E aí, gente, eu quero dar um salto de Dostoiévski para um dostoiévskiano da nossa época. Eu não vou poder colocar esse vídeo aqui, porque se eu o fizesse, o YouTube derrubaria essa minha aula ao vivo, né? Então, mas eu vou narrar esse vídeo e vocês podem procurar esse vídeo do qual eu vou falar agora. Vocês já ouviram falar de algumas pessoas que se autoproclamam rooftoppers? Vocês sabem o que é um rooftopper? Ele é um escalador de tetos, na tradução mais literal, mas é um camarada que desbrava o rés do teto, o rés do céu, que ele sobe nas coberturas de arranha-céus. Olha que coisa tresloucada. E o camarada fica fazendo. Nossa, é uma coisa inimaginável. Eu que tenho medo de altura, gente, já começa até a suar minha mão. O camarada começa a fazer barra. Vocês já fizeram barra na praia ou na academia? Quer ficar fazendo aquela puxada, né? Você puxa, você faz a puxada para subir o corpo, para descer lá, para se controlar. Difícil fazer barra, hein, gente? E o cara fica fazendo barra no parapeito do arranha-céu na cobertura. A minha mão começa a suar só de imaginar. E eu, há muitos anos, há alguns anos, na verdade, eu achei um vídeo de um rapaz chinês que era um famoso rooftopper que colocava o celular em algum lugar ali, de repente dentro do último andar, né, que era envidraçado de um teto, e ele começava ali a fazer as barras junto ao parapeito do edifício. Isso é uma coisa tresloucada. E as pessoas vibravam. Porque, assim, você tem várias composições. Tem uma velha piada, não vou falar, é uma piada que é associada a algumas nacionalidades, e este canal respeita todas as nacionalidades. Eu não vou falar, completar a piada com uma nacionalidade X. Mas o que se falava é que um certo cidadão nacional, se pulasse do ego, acabaria morto.
E essa figuração é interessante. Por quê? Porque você tem uma sociedade que clama cada vez mais deslocadamente com a quantidade de pessoas derrotadas pelo capitalismo. Primeiro, essa sociedade não admite que nós possamos ser vítimas do que está acontecendo. É uma coisa impressionante que uma sociedade que só faz produzir exploração e vítimas não aceite, na sua ideologia de brutalização da realidade, que as pessoas possam se identificar como vítimas. Até porque quem seria o carrasco? É interessante para quem está reproduzindo do topo essa sociedade que haja carrascos? Que sejam vistos como carrascos? Que haja a união de quem sofre? Não é, né, gente? Então, que uma derrota social que nunca é inequívoca, subjetiva e sempre é função, ainda mais com o que está acontecendo no mundo e especificamente no Brasil, de todo um contexto social, histórico, econômico, político, que é uma verdadeira catástrofe. Poderia ser intitulado com o nome belíssimo do filme do Coppola, do curso que eu vou ministrar sobre Dostoiévski e o cinema. Apocalipse agora, Apocalipse now, né? Uma sociedade que não consegue fazer com que as pessoas percebam que a vida não deveria envolver vitória e derrota inequivocamente, que ela não deveria ser vista como uma competição. Uma sociedade assim vê uma pessoa correr um risco. Todos nós vivemos a lógica hoje do risco inequívoco. E a sociedade nos leva a esse risco. Aí o chinês vai lá, amplia o seu ego no ápice esse rapazinho chinês, ele amplia o seu ego no ápice de um arranha-céu, que é a figuração mais fálica e mais, digamos, radicalmente contemporânea para essa vontade de potência dos mega empreendimentos, dos mega grupos empresariais e financeiros. E o rapaz não sabia, claro, mas o rapaz estava fazendo um vídeo da sua morte, porque ele acabou caindo do arranha-céu e o vídeo que foi para o YouTube, aqui para o YouTube, mostra a morte do rapaz. Vocês ouviram bem o que eu estou falando? Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. E o rapaz dá um grito assim, "Ah!", a hora que ele está caindo. É uma coisa assustadora. Flávio, você está dizendo aí que, se eu entendi bem o que você está dizendo, se você for traduzir isso em termos dostoiévskianos, que posteriormente seriam freudianos, você está querendo dizer aí que nessa figuração do narcisismo contemporâneo existe uma conjuminação entre pulsão de vida, eros, desejo mais deslocado, e pulsão de morte, como se a primeira, supostamente forte, hedonista, bem postada, pudesse reverter continuamente na segunda. É exatamente isso que eu estou dizendo. Quando nós observamos a dinâmica do desejo nas personagens dostoiévskianas, nós percebemos que, sobretudo as personagens intelectuais, e há várias personagens intelectualizadas na obra de Dostoiévski, conseguem figurar o mundo, desejam de forma grandiloquente, desejam estar com os demais, sobretudo passando por cima dos demais, mas isso, quando da não realização ou quando de uma realização com um potencial destrutivo, as comprime, como se essa realização do narcisismo, ela não pudesse ser uma realização. Ela tivesse que ser sempre uma dinâmica em que o estar desejando, aí colocar o gerúndio nesse sentido, o desejando, a dimensão do fluxo contínuo, desse conta de uma realização que nos pacificasse. Ou seja, há uma dinâmica em Dostoiévski que faz com que não haja uma possibilidade na modernidade estoica de reconciliação com o mundo, de perceber, olha, o que eu quero foi alcançado por mim, eu estou bem assim, eu me sinto sadio e agora eu tomo cuidado para manter aquelas coisas que eu pude realizar, que eu pude conquistar e sinto a felicidade como algo próximo à reconciliação. Nada seria mais estranho para a dinâmica moderna e, sobretudo,
radicalmente neoliberal de que é preciso querer mais e mais. E já se nós observarmos bem, não se trata de querer algo ou alguém, mas de querer o próprio querer, que na verdade quer através de nós. Karl Marx, lá no Capital, na sua obra Das Kapital, sua obra principal, escrita ao longo de toda a década de foi estudando a economia política inglesa ao longo de toda a década de 50, de boa 1850, de boa parte da década de 1860 para em 1867 lançar esse grande livro. E aí, gente, o Marx ele chamou o Capital, que tem muito a ver com essa dinâmica tresloucada, que eu chamaria de tautológica, uma dinâmica que se alimenta de si mesma, desse desejo coisificado pela nossa época. Ele chamou o movimento do capital, que não é equivalente a dinheiro, porque é mais dinheiro, e aí eu teria que dar uma aula para vocês especificamente sobre esse tema, para falar o que é o capital para o Marx e qual a diferença entre capital e dinheiro para o Marx. Um dia eu ainda faço isso, mas assim, para nós aqui interessa dizer que o Marx chamava o capital de sujeito automático, ou usava a figuração do vampiro, que suga o sangue daqueles que produzem o capital a mais-valia. Não é a equivalência entre mais-valia e capital também é uma outra questão. Isso fica para uma aula em que eu for discutir os conceitos básicos do Marx com vocês aí no Capital. Mas essa imagem do capital é importante para nós. Se é um sujeito automático, nós não nos vemos. Talvez sejamos, mas não nos vemos como sujeitos automáticos. Nós nos vemos como sujeitos que supostamente se autodeterminam. Mas quando nós pensamos nessa dinâmica de ter que querer mais, de ter que se fazer mais, de ter que ganhar mais, de ter que ter um corpo mais atlético, de ter que ter uma performance, olha o termo, performance, desempenho sexual melhor, de ter uma saúde melhor. Esses parâmetros entraram para todos os fatores da vida. Não é só acumular carro, acumular bens, é um fator que a monetiza, mercantiliza, coisifica a vida nos escaninhos em que a mercadoria supostamente não está diretamente envolvida. E aí? E aí que Dostoiévski nos mostra algo interessante. O que vai acontecer com a dinâmica do desejo para uma sociedade que nos instiga, que nos açoita para desejar e desejar continuamente, mas que não vai realizar o desejo para a esmagadora maioria das pessoas, que inclusive não vai dar à esmagadora maioria das pessoas a possibilidade de ressignificação desses desejos, e que por conta disso vai estreitar o horizonte de expectativas das pessoas. Aí a gente chega àquilo que nós poderíamos chamar de compressão desse ego maximizado. Agora a gente começa a perceber como o narcisismo, com pés de barro, insuflado com uma frágil bexiga, é tênue e poroso às inquietudes, inseguranças e competitividades dessa vida. Vocês estão percebendo? Então, um fator fundamental da depressão, e eu imagino, gente, né, futuramente, com a formação em psicanálise, eu imagino que eu vou conversar com pessoas na clínica, né, atendendo a pessoas que vierem conversar comigo como psicanalista, pessoas que vão trazer as dimensões do seu desejo. E uma questão fundamental, por vezes, vejam, é possível, por vezes se fala na dinâmica dos desejos de forma inequivocamente subjetiva. Isso é muito importante, porque o desejo pressupõe um eu. Agora, nós não estamos sozinhos e sozinhas no mundo e é preciso correlacionar o desejo para entender se ele é materializável para a pessoa, se esse desejo se contrasta com o princípio de realidade, com a dura realidade coisificada de lógica de escassez da nossa época, ou se ele está insuflado, por exemplo, pela indústria publicitária. Se a pessoa consegue um instrumental para se colocar no mundo e ver quanto de mundo tem nela. Isso as personagens de Dostoiévski conseguiam sobremaneira significar. De tal maneira que, em Dostoiévski, na obra de Dostoiévski, existe um potencial de significação da dor que hoje, em enorme medida, é faltante à esmagadora maioria das pessoas. Então, a depressão, diria Dostoiévski, pensando profundamente sobre as bases porosas da modernidade, ela é
digamos, um fomento mesmo desse tipo de sociedade que faz com que nós nos vejamos não como pequenos torrões de terra de um continente, mas como ilhas que não aceitam estar num arquipélago, que não aceitam estar ligadas, correlacionadas às demais. E é nesse sentido que a frustração da dinâmica do desejo, que é esse sujeito automático que deseja através de nós, o desejo que nós temos que desejar e não sabemos se queremos desejar. Quantas pessoas que estão aqui, quantas pessoas estão assistindo a essa aula, talvez não tenham ouvido de alguém, digamos, olha, você talvez não seja suficientemente ambicioso ou ambiciosa, ou então, nossa, você é muito ambicioso. Aí a pessoa se sente ali, a pessoa quando faz essa colocação se sente, será que eu não sou suficientemente? E assim, essas colocações vão nos tomando de tal maneira que a gente não reflete sobre o horizonte das nossas expectativas. É assim que a depressão em Dostoiévski é uma correlação fundamental com uma lógica de narcisismo que, eu diria, se pudesse ser dissecada por uma televisão pública, vejam, não estatal, não governamental, pública, trazendo para as pessoas a dimensão. O que vocês gostariam de querer? Digam o que vocês querem. Aí, fazendo perguntas socráticas. Querem por quê? Em que medida? Como eu já assisti, infelizmente, ao falecimento dos meus ancestrais, né? Eu ouvi o que eles me disseram em seus últimos momentos. E, felizmente, eles tiveram vidas bonitas com relação ao que haviam realizado, feito, conquistado. Em face desse momento, o que é a posse pela posse? Porque, obviamente, nós precisamos de proteção, e quando a sociedade erosiona as bases de proteção social, aí essa dimensão do ter vira sobreviver, né? Se proteger contra uma futura intempérie de saúde e assim por diante. Mas se nós pensamos nessa dinâmica, se nós trazemos essa colocação, a gente começa a perceber que uma ressignificação da dinâmica completamente translocada, eu diria, adoentada, patológica, sociopatológica do desejo nesse tipo de sociedade, poderia fazer com que muitas pessoas, primeiro, entrevissem que a sociedade não pode tomar os rumos que está tomando. Ou seja, uma dinâmica dessa mudaria a compreensão social, política e histórica das pessoas. Primeiro, por que com o acúmulo de riqueza que nós chegamos, é preciso produzir tanto mais, inclusive acabando com a vida das gerações futuras e dessa geração? Você tem filho, tem filha, está assistindo a essa aula? Está do lado do seu filho, está do lado da sua filha? Ou seu filho, sua filha está no quarto? Você não quer o melhor para o seu filho e para sua filha? Então, esse tipo de sociedade que traz essa dinâmica pulsional completamente adoentada, que faz com que a esmagadora maioria das pessoas que não vai corresponder a essa dinâmica, as pessoas vão ter que acreditar nisso. Por quê? Porque não conseguem perceber um outro mundo possível, uma outra dinâmica possível. E com isso, se aferrando à única realidade possível que lhes é apresentada, sem um instrumental, sabem que sofrem. Tomam esse sofrimento como algo a ser extirpado. E esse sofrimento a ser extirpado, ele pode ser, veja, olha o que eu vou falar e prestem atenção ao que eu vou dizer. Esse índice de sofrimento, que é dolorosíssimo, ele pode ser um índice, em alguma medida, de sanidade, de inadaptação a uma sociedade tão doente como essa. Vassolera, você está dizendo que a depressão pode conter um grão de sanidade? O que eu estou querendo dizer? Não é bom, obviamente, se sentir deprimido, deprimida, pelo amor de Deus. Eu não estou fazendo uma apologia à depressão, é claro que não. O que eu estou dizendo é que uma sensação de inadaptação a esse tipo de frieza, enregelamento, competitividade, desamizade, desamor, o que lhes parece? Por que a pessoa precisa desejar segundo as fontes do que é desejável?
Por que essa pessoa não pode ressignificar a dinâmica do desejo? O que é o princípio de realidade? São perguntas que as personagens da Dostoiévski postulam a cada momento. Algumas com uma desvinculação em relação a Deus e a transcendência, a eternidade, que são entidades ali intercambiáveis para Dostoiévski, apostam tudo na dinâmica pulsional do narcisismo. E muitas vezes aniquilam o outro e acabam aniquilando a si próprias. E se hoje os aniquiladores de outrem não se aniquilam a eles próprios e a elas próprias, digamos assim, ao mesmo tempo se regelam, não podem confiar em ninguém, tem o resquício da paranoia. Dizem que o paranoico é o último que sobrevive. Olha que tristeza você apagar a luz, radicalmente solitário na sua vida. E não solitário porque você elegeu estar solitário ou solitária, mas porque não pode estar com outrem. Os outros não podem estar com você e você não pode estar com outrem. Então, gente, pensar sobre a depressão, pensar sobre essa dor, sobre essa dimensão de compressão dos desejos da vontade, também pode implicar uma ressignificação do que se deseja e de como se deseja. E isso está profundamente arraigado nas personagens de Dostoiévski, que a revelia dessa frieza, dessa guerra de todos contra todos, tem uma vontade, uma centelha de irmanação, uma vontade de confiança, de fiar conjuntamente, de costurar, fiar conjuntamente com alguém. Essa é uma dinâmica fundamental. Então, Dostoiévski, leitor profícuo, leitor profundo das contradições da modernidade, dos sentidos e dos ressentimentos da modernidade, ou seja, a formação do capitalismo, eu já falei isso aqui, analiso isso com bastante profundidade nos meus cursos, aqui nas aulas de forma mais panorâmica, dizendo para vocês que, para Dostoiévski, olhem o que eu vou dizer, para Dostoiévski, capitalismo e socialismo são dois galhos de um mesmo tronco chamado modernidade sensualista, materialista, desvinculada do transcendente, desvinculada de uma dimensão de que o ego, a realização do ego, do eu, é o único sentido, é o sentido mesmo de realização dessa vida. Vocês percebem isso, gente? Então, quando nós colocamos essa questão do desejo, da dinâmica pulsional, da dinâmica de realização mesma do desejo, a gente se pergunta: o que é o desejo? Por exemplo, eu quero dizer a vocês, comparando épocas, quando eu olho para a época do meu pai e da minha mãe, que era uma época de um capitalismo fordista. Minha mãe, por exemplo, terminou a vida como funcionária pública, a vida profissional como funcionária pública, né? Ela trabalhou durante mais de 20 anos, quase 20 anos, na verdade, no seu último emprego. Não conheceu, graças a Deus, o desemprego. O salário era difícil, era um salário muito difícil, muito complicado, um baixo salário, mas ela não ficou desempregada. A mesma coisa aconteceu com meu pai. Era uma dinâmica ali de continuidade. Isso implicou, e eu digo para vocês com saudade e admiração, isso implicou uma dimensão para a nossa família de que, olha, é possível alcançar a felicidade com uma tentativa de equilíbrio entre uma dinâmica do que se quer, mas a percepção de que a imaterialidade, o carinho, os afetos, a presença, são fatores simplesmente fundamentais. Pessoas que já viveram em famílias de posses, de dimensão de status, de prestígio, têm muito mais dificuldade para lidar com isso e sofrem muito mais. Eu já contei aqui a história de que quando eu deixei o curso de Direito, com todo respeito às pessoas que estão assistindo a esse curso, que são juristas, são advogados, advogadas e fazem direito, né? Mas havia ali pessoas do meu círculo de amizades, né? Que também gostariam de ter saído do curso e não o fizeram porque eventualmente não conseguiam imaginar uma vida sem um determinado parâmetro de retroalimentação digamos, do padrão de vida que tiveram. Isso é uma questão muito difícil. Então, depressão envolve posicionamento social, visão de si no mundo, realização profissional? Sim. Depressão envolve
a possibilidade de perfazer um ideal que não é pessoal, mas impessoal, no sentido de que só um herói, uma heroína podem alcançar, um tipo de corpo, um tipo de força, um tipo de inteligência, um tipo de intrepidez, um tipo de ousadia, um tipo de vida. Gente, as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza, são pessoas, leitores, leitoras de Dostoiévski, espectadores, espectadoras aqui dessa aula ao vivo e das minhas resenhas, eventualmente das viagens de Vassoler, justamente sabem que e se revoltam contra esse parâmetro, estão querendo refletir sobre esses parâmetros e começam a pensar: o que é que eu posso desejar? O que é que eu quero? Até onde eu quero ir? Essa sociedade não quer que nós façamos essa pergunta. Por que não? Queira mais, vá além, acumule. Assim você pode se ver, assim você pode se querer, se desejar. Se querer a partir de quem? Sabe o que parece isso? E sabe o que aqui Dostoiévski, também Nietzsche, sabe o que Nietzsche e Dostoiévski nos convidam? Aquilo que nós vamos chamar aqui de transvaloração dos valores. Seria possível subverter a lógica de valores desse tipo de sociedade? Aí vocês poderiam dizer: olha, Flávio, em abstrato talvez sim. Ou seja, olha, se a sociedade quer que eu seja dessa forma, me traga minha classe, minha família, no emprego, se eu tenho esse tipo de pressão, eu vou tentar viver uma outra vida. Aí você começa a viver uma cisão, a fachada pública e a vida privada. Só que isso não é função só de um pertencimento individual, sobretudo numa época que precariza as relações de trabalho. Isso é função de uma sociedade garantidora de direitos, que pacifica as relações, que estabiliza. A nossa época, por causa dos mandatários atuais e dessa pulsão, não é mais para o milhão, é para o bilhão. Pessoal, eu ouço pessoas dizendo, falando, olha, a questão é ser bilionário. E eu estou trabalhando numa plataforma na qual trabalham muitas pessoas que estão ensinando a lógica, a tautológica do bilhão, a sanha do bilhão. E aí suas pessoas ali colocam suas vidas, colocam seu desejo, se alienam dos mais próximos, queridos. A depressão é rescaldo fundamental disso. As pessoas, olha o verbo que eu vou usar, são levadas a comprar uma ideia sem solvência, a maioria, de felicidade. E não puderam se perguntar o que a satisfaria. Então, leitores e leitoras de Dostoiévski aqui comigo, pessoas, nós estamos aqui pensando sobre esse tema tão delicado da depressão, eu gostaria de ter um enfoque inusitado. Primeiro que o fator da depressão, ele traz uma questão importante para esse tipo de sociedade, a contrapelo desse tipo de sociedade, que a pessoa precisa de ajuda. Que a pessoa se está se sentindo orgulhosa, se tem esse orgulho a que nós somos, que também nos é constitutivo, mas a que somos levados, ou seja, não, eu não quero ninguém, não quero precisar de alguém. Olha, gente, isso pode levar a pessoa para um buraco sem fundo, em que a pessoa vai naufragando cada vez mais e depois ela não consegue se sair, digamos, desse poço sem fundo de amargura, de dor, de prostração. Estender a mão ou pedir que a mão seja estendida é um fator ali de sanidade muito bonito, é muito bom, muito importante. Então, se você está assistindo a essa aula ou conhece alguém que poderia assistir a essa aula e gostaria de refletir sobre a dinâmica da dor, bom, primeiro que existem muitos casos de depressão, muitos graus também, e aqueles que envolvem mutilação, automutilação, prostração contínua, são casos, gente, que envolvem, para além da terapia, um acompanhamento psiquiátrico, uma dimensão que recorrentemente pode ser também medicamentosa, isso é muito importante. Isso sai aqui da alçada desse canal do YouTube, né? Eu não tenho formação psiquiátrica, não estou falando disso. Agora,
Se você sente uma dor, digamos, eu vou usar uma imagem poética aqui, escritor que sou. Se você sente uma dor latente em si, como se fosse a batida de um martelo no enorme casco de um navio. Se você sofre como César Vallejo, cujo trecho voy a hablar da esperança, vou falar da esperança, eu li no início dessa aula, e se essa dor dá pontadas, fisgadas, imateriais, mas dolorosas, se você de vez em quando sente vontade de chorar e tem medo de colocar essa visão à tona, esse índice que pode fazer com que outras pessoas cativas da felicidade coercitiva, quem disse que é possível ficar feliz o tempo inteiro? Eu conheço um ser que é feliz o tempo inteiro. Conheço um ser. Ele se chama palhaço. E eu que sempre tive admiração pelos queridíssimos palhaços do circo, eu sei que o palhaço, ele não escolhe rir. O riso é tatuado no seu rosto como maquiagem. Agora, se vocês se aproximarem do palhaço, aqueles mais espirituosos têm como a máscara grega uma reversão do sorriso que pode também ser um antissorriso, como a Mona Lisa, a dubiedade da Mona Lisa, como a dualidade da máscara grega, triste e feliz ao mesmo tempo. E é nesse sentido que, se você se sente entristecido, se você olha para o mundo, suspira com medo, essa dor não é só sua. E se não é só sua, o que fazer, né? A questão russa por excelência do século XIX, ali que vem lá do romance do Nikolai Chernyshevsky e que depois virou título de um panfleto famosíssimo do Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin. Что делать? Que fazer? Então aí a pessoa começa a se perceber no mundo. A pessoa pode ver de que pessoa se aproxima, para quais pessoas abre sua intimidade, refaz amizades, revê valores, consegue começar a se colocar num prumo que está sendo muito solapado pelos riscos que a nossa sociedade está trazendo aqui para todas e todos nós. Então, um índice de melancolia, de tristeza, com os rumos da vida e uma tentativa sempre tateante, descontínua, fragmentada, de buscar um caminho por todos esses escombros de narcisismo sobre os quais eu falei aqui, isso pode levar a um medo, pode levar justamente a um tremor e a um temor que se confundem aí com características entristecidas por causa dos muitos percalços. Agora, se a escolha inequívoca do prestigiado, daquilo que está desenhado fora de nós, de carreiras tidas como carreiras meteóricas de sucesso, fosse antídoto para a depressão, nós não teríamos uma classe média brasileira, mundial, na verdade, mas dopada, medicalizada. Vocês fazem ideia do que é trabalhar em determinadas instituições? Do que é um ritmo de produtividade que não tem qualquer correlação com a dimensão de saúde? E o que é, por exemplo, chegar em casa e ter a vida administrada e colonizada por uma série coercitiva, muitas vezes, de exercícios? Por que será, né, que o recrudescimento da dinâmica de trabalho da década de 90 para cá começou a fazer com que os programas televisivos patrocinados por grandes grupos de poder econômico começassem a potencializar a ida à academia? Porque esse tipo de trabalho, que não é mais mecânico, como o do capitalismo de outrora, que demanda as dimensões aqui mais cognitivas, criativas, imaginativas, pressupõe uma liberação hormonal ou uma disposição física que antes não era necessária. E as pessoas acham que estão se autodeterminando fisicamente com os exercícios aí que partilham nas redes sociais. Vocês percebem, não? Não é o que eu desejo, mas como eu desejo. E algumas pessoas não se sentem bem com isso. E ao não se sentirem bem com isso, por perderem os parâmetros de cotejo, aliás, por se colocarem em parâmetros de cotejo, de competitividade a cada momento e perderem o horizonte de expectativas,
Se sentem mal por não se adaptarem. Pois eu quero dizer a vocês que as pessoas que não se adaptam, ou que as pessoas sentem, hoje sofro solamente, hoje eu sofro apenas e tão somente, como César Baierro, que essas pessoas são muito bem-vindas aqui a esse meu canal do YouTube. Porque esse canal do YouTube não pretende corroborar a lógica aí do que está dado, a lógica da reprodução desse tipo de realidade. A gente quer refletir criticamente sobre isso. E eu só acredito numa subjetividade minimamente livre, e livre sempre no sentido contraditório, entre aspas, porque uma liberdade mais livre numa sociedade como essa não é possível, mas assim, uma subjetividade mais livre é aquela que vai desconstruindo esses parâmetros, que vai significando e ressignificando essas possibilidades para dar aí aos sujeitos a possibilidade sempre difícil de escolha em relação aos valores aí que estão consolidados. Tá bom, gente? Então eu quero dizer a vocês aqui que eu tentei ser bastante delicado ao falar dessas questões e dizer a vocês que há graus e graus da dimensão de depressão, há pessoas realmente muito prostradas e precisam seriamente de ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. Eu tentei trazer aqui uma aula filosófica, uma aula literária, uma aula que trouxesse a significação e a ressignificação desse narcisismo para a gente pensar a depressão como um rescaldo, como uma outra face de uma mesma moeda narcísica que, fazendo com que nossos desejos tenham que ser sempre maximizados, não nos permitem o enraizamento com aquilo que nós temos, com aquilo a que nós realizamos. Eventualmente a pessoa, digamos, vamos dar um exemplo aqui. Eventualmente a pessoa se sente bem casada, sabe? Está olhando as crianças brincando e a pessoa não aceita, digamos, a situação. Uma coisa é se a pessoa está passando, digamos, uma necessidade, se a situação está muito árdua, muito dura. Isso, obviamente, é uma questão. Agora, esse ímpeto do mais desejo, ou a dinâmica de que o desejo translocado é o que constitui o humano. Mais uma vez eu digo, procurem uma entrevista do Jeremy Irons. Vocês já ouviram falar desse ator irlandês? Jeremy Irons. O Jeremy Irons deu uma entrevista para o CQC, programa CQC, aqui de Portugal. E ele falou que os seus ancestrais irlandeses se sentavam depois de fazer o plantio da batata e tomavam uma cerveja por eles produzidas com a cevada ali que eles mesmos haviam plantado até a dinâmica da plantação. Com outro tipo de divisão de propriedade, de renda, com mais igualdade, com uma organização social verdadeiramente democrática em termos sociais, nós não precisaríamos desejar dessa forma, nós não precisaríamos do extrativismo brutalizante dos animais da natureza, nós poderíamos trabalhar menos e a renda poderia ser concentrada em decisões coletivas de pesquisas, daquilo que seria feito para a benesse do corpo social. Esse é um tipo de organização que poderia minimizar, digamos, esse fator de dor por não se sentir vitorioso ou vitoriosa e se sentir derrotado ontologicamente, como se a derrota que é objetiva fosse tomada pelo sujeito como um índice de que ele próprio ou ela própria não podem se aceitar como seres existentes em face da derrota social que esse tipo de sociedade nos traz. E aí eu quero terminar essa aula, eu quero terminar aqui essas minhas discussões dessa aula, trazendo um exemplo do Guilherme Boulos. Todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza, do Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos é um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foi candidato à prefeitura de São Paulo em 2020, chegou aí para o segundo turno, né, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e agora existem especulações de que pode ser candidato ao governo do estado de São Paulo, né,
não há confirmação ainda disso, de qualquer maneira. Mas eu não quero falar sobre pura e simplesmente sobre a militância política do Guilherme Boulos. Eu quero dizer sobre o que aconteceu na vida dele. O Guilherme Boulos, segundo relatos que ele próprio já fez, é proveniente de uma família de classe média alta, da cidade de São Paulo. Salvo engano, ele morava no bairro de Pinheiros, que é um bairro de alto padrão, na zona centro-oeste de São Paulo, né? E os seus pais, professores de universidade pública, da Universidade de São Paulo, ambos, salvo engano. E o Guilherme Boulos se dizia insatisfeito com os sentidos que a vida estava lhe proporcionando, com várias oportunidades ali de estudo, de inserção social, como vocês podem imaginar aí por sua procedência social, né? E disse o Guilherme Boulos que passou por uma dura depressão. E é interessante que a dissertação de mestrado do Guilherme Boulos, defendida junto ao Instituto ao Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dá uma amostra interessante, ele contando, eu estou aqui relatando coisas interessantes que o Guilherme Boulos já trouxe. Dá uma amostra interessante do que é a dimensão de pertencimento, que nós não temos. Aqui nós pertencemos. Vejam, tanto os movimentos à direita quanto os movimentos progressistas entendem essa dinâmica que nos é constitutiva. E o nazifascismo histórico de há um século, como o neofascismo de agora, sabe que é importante drenar essa energia social, socializante, agregadora da vontade de pertencer a um grupo, de ser benquisto, de ter uma identidade correlacionada aos demais, para fechar a lealdade dentro do grupo, elegendo um inimigo exterior. Isso vale, gente, por exemplo, em jogos de futebol, com as torcidas, por exemplo, organizadas que se digladiam e se matam. Isso vale, é claro, para o confronto político franco. Vocês percebem, não? Então, nós temos aqui uma dimensão fundamental, e o Guilherme Boulos, ele começou a fazer parte do movimento dos trabalhadores sem teto, segundo o seu relato, e ele começou a perceber que se irmanar a luta daquelas pessoas, estar junto com as pessoas, contribuir para a melhoria da vida das pessoas, criar um sentido de organização coletiva, um sentido de pertencimento coletivo, para ele foi função social, existencial, política, para acabar com a sua crise de depressão. Vocês perceberam isso? Ele não se sentia congratulado pela vida de privilégios que tinha, essa é uma questão própria dele e obviamente que está vinculada aos valores políticos que ele desenvolveu. E aí, ao abraçar a causa de um movimento que fez com que ele tivesse um sentido de pertencimento e justiça, ele, no entrelaçamento, na relação com os demais, ressignificou a sua dor de sofrimento. Ninguém precisa tomar, por si só, o exemplo do Guilherme Boulos como próprio exemplo, mas isso é interessante do que essa aula está trazendo à tona como discussão. Ou seja, uma discussão sobre se o não pertencimento dessa época, que é a tentativa de pertencer única e exclusivamente a si, e jamais com os demais, saindo com as pessoas, amistosamente, eroticamente, para um exercício de prazer, um exercício masturbatório coletivo e não uma partilha, isso foi matizado por uma dinâmica de pertencimento por alguém que tinha a oportunidade de perfazer os caminhos de prestígio dessa sociedade e ressignificou esses caminhos. Eu quero dar muitas palmas aqui ao Guilherme Boulos por suas opções e dizer que esse testemunho é dele.
Eu estou retratando aqui, remontando aqui as palavras do Guilherme Boulos sobre como sua depressão foi minorada. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida aqui manda um super, manda aqui um super chat. Eu agradeço, ó, um beijo para você e vamos ler o seu super chat aqui, minha querida. Boa noite, Ricardo. Boa noite, minha querida. Tá, toda a vida importa. Suas aulas têm sido meu chiclete de cego da Clarice Lispector, na obra Amor. O que a nossa querida está dizendo aqui? No conto Amor, que aliás já recebeu aqui uma resenha no meu canal do YouTube, a personagem Ana, que está uma mulher de classe média, ali em meados do século XX, ela vê um deficiente, digamos, uma pessoa com necessidades especiais na visão, né? Que outrora era chamado de deficiente visual, que tem problemas de visão, mascando chiclete. E ela tem uma epifania, ela começa a ressignificar toda a sua vida. E a nossa querida está dizendo assim: estou em tratamento e você foi meu ponto de virada. Você recebe comentários por e-mail? Sim, querida. Pode mandar, por favor, o seu comentário por e-mail. Aliás, eu vou deixar o e-mail aqui para você, tá bom? Era só um minutinho, vou deixar meu e-mail aqui, tá? Eu recebo, as pessoas podem mandar por e-mail, tá? Olhem aqui. Esse é meu e-mail. Você pode mandar um comentário por e-mail e também mandar comentários pelas redes sociais, aqui comentando no canal do YouTube. Então, gente, o que é que nós queremos? E muito obrigado, querida, pelo apoio, tá? Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Eu não entro em meandros privados, né, subjetivos, eu resguardo isso para mim, mas de nada, querido, um abraço. Mas eu tentei desejar fora do escopo do que é desejável. Isso me fez sentir muita dor, porque o horizonte de vida que eu buscava não estava no escopo do que era o horizonte apresentado para mim, né? E até encontrar, hoje eu encontrei, estou partilhando isso com vocês, mas até encontrar isso, são muitos os percalços e muitas vezes as pessoas não querem passar por esses percalços e as pessoas têm também a vontade de outras constituições, de outros sentidos de vida. Mas certamente as pessoas que estão aqui no canal estão buscando coisas outras, estão questionando questões, estão trazendo questões outras, e eu agradeço a todas e a todos vocês pela ótima audiência aqui na aula de hoje. Vamos começar? Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, tá bom, gente? Pessoal, comecem a mandar, por favor, as suas perguntas para mim aqui no chat. Mandem, por favor, em caixa alta para eu saber que vocês estão conversando comigo. E eu vou dar um último recado para vocês agora. Gente, eu já falei sobre o meu curso a respeito de Dostoiévski e esses mestres do cinema. No começo aqui dessa aula eu falei para vocês e eu quero dizer que estão acabando as vagas. Ó, eu acabei de dar um botão aqui, ó, aquele refresh button aqui, e, gente, vão acabar as vagas. Nós já estamos chegando a 75%, estamos chegando a 75%, porque mais pessoas se inscreveram durante essa aula de inscrições feitas. Então, eu quero explicar rapidamente sobre esse curso e vocês vão fazendo aí as perguntas de vocês, podem colocar as perguntas de vocês. Esse curso que eu vou ministrar sobre Dostoiévski em diálogo com Ingmar Bergman, Lars von Trier, Francis Ford Coppola e Woody Allen. Tem grandes filmes desses cineastas, O Sétimo Selo do Bergman, Dançando no Escuro de Lars von Trier, Apocalipse Now de Coppola, ou Coppola, como os estadunidenses dizem, e Match Point, de Woody Allen. O link para vocês se inscreverem nesse curso, que tem valor acessível e democrático. Vai ter 4 aulas pelo Zoom, nesses dias que estão na tela, 23 de outubro, 30 de outubro, 6 de novembro e 13 de novembro, 4 sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, horário de Brasília no Brasil,
tá? Aulas ao vivo pelo Zoom que vão ser gravadas, e eu vou dar muito tempo, mas muito tempo para vocês assistirem as gravações das aulas quantas vezes vocês quiserem. Aqui está o link para inscrição. As vagas vão acabar. Aí depois o pessoal reclama comigo. Flávio, mas acabou muito rápido, eu estava esperando lá para virar o cartão, não sei o quê. Gente, quem esse link da plataforma Simpla que está na tela e está aqui no chat, esse link, olha aqui, ó, que está aqui no chat, está na tela, eu vou colocar, está no chat aqui, tá, gente? Esse link, a plataforma Simpla permite que vocês dividam o valor do curso, que já é acessível e democrático, em várias vezes no cartão. E vocês também podem pagar à vista, claro, ou pelo boleto. Tá bom, gente? Então tá aqui, ó. Eu já divulguei esse curso aqui na aula, espero contar com a presença de vocês e muito obrigado a todas e a todos. Vamos começar a ler as perguntas de vocês? Muito obrigado, gente. Vamos começar a ler as perguntas? Então, deixa aqui. A Jessie, que está nesse curso sobre Dostoiévski e os grandes cineastas, ela fala assim, ó, a inadequação dói demais. É por esse motivo que as pessoas seguem o fluxo. Com certeza, Jessie. Mas aí que está a questão, né? A gente percebe muitas vezes que a pessoa também precisa fazer um esforço para adequação, porque o seu ímpeto subjetivo, o seu ímpeto de autodeterminação, não é o ímpeto de uma peça de um quebra-cabeça. Nós somos estilhaços, nós não somos peças, nós somos estilhaços. O esmeril dessa sociedade é que está tentando aparar as arestas. O fato de termos arestas é o fato de termos propensões à liberdade, propensões à expressão da subjetividade, tá bom? A Karina está dizendo assim: tem que ter muita coragem para fazer isso, professor. Estou recalculando minha rota e alinhando o meu propósito de vida. É muito complicado, gente. Olha, muito obrigado a Maria Lúcia Pinto de Souza Lima, que está dizendo aqui: você é uma pessoa iluminada. Muito obrigado, querida. Agradeço muito. Podem fazer as suas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Olha que bonito o que a nossa querida Libriana está dizendo, muito bonita. Olha, uma expressão do André Spina. Por que o sapato do palhaço é tão grande? O sapato do palhaço é grande porque não é dele. O palhaço simboliza nossa natureza humana, essencialmente despossuída, e não cabe em nenhum papel na sociedade. Muito bonito. E eu trouxe a expressão, né, aqui nessa aula de hoje, de que o palhaço tem um sorriso coercitivo. Eu gosto muito dos filmes do Federico Fellini. E nos filmes do italiano Federico Fellini, o circo é muitas vezes representado. Eu fui ao circo em Moscou, eu fui ao circo quando eu morei em Moscou em 2008 para 2009, eu fui ao circo em Barcelona. Acho que foi a última vez que eu fui ao circo. Nossa, faz tempo, gente. Foi. Deixa eu ver. Opa, foi em janeiro de 2013. Acho que foi a última vez que eu fui ao circo. E eu me lembro de que o palhaço vai entrando no interstício. O palhaço entra quando a luz do picadeiro some, né? E o palhaço entra para fazer as palhaçadas deles. Ah, como eu faço as minhas palhaçadas aqui, enquanto o pessoal está montando um novo palco. Então, o palhaço é um desterrado. E é interessante a Libriana trazer essa colocação, porque o desterro é uma sensação muito dura e é uma sensação associada à depressão, o não pertencimento, o desterro, a alienação em relação a si, o não pertencimento a si próprio, e é uma questão interessante, né? Cristiane Francione faz a seguinte pergunta: qual é a personagem mais depressiva de Dostoiévski? Olha, Cristiane, eu diria para você que o Homem do Subsolo. Por quê? Na verdade, vocês vão confundir o homem do subsolo. Dizer, não, professor, não, Flávio, o homem do subsolo é vivaz, ele não parece comprimido, deprimido. Porém, esse ímpeto do homem do subsolo é um ímpeto autodilacerante, autofágico. É uma vontade de sair para o mundo, é uma vontade de se irmanar que já não consegue ser mais forte do que as grades que essa mesma vontade construiu para prender o eu. É a antecâmara do discurso da servidão voluntária, da compressão da própria vida. Percebem, não? A Andrea Perin está dizendo assim, ó, a vida administrada, né, essa vida administrada por essas pulsões narcísicas, desse capitalismo neoliberal de que a gente falou hoje, suga a pulsão de vida natural,
transformando os seres em meros artefatos funcionais que são imprescindíveis, mas substituíveis na produção dessa vida material. Perfeito, a querida Andréia, que eu acho que hoje está lá em Porto Alegre e está colocando. A Maria Lúcia está perguntando qual que é o nome do poeta peruano cujo texto eu li. Eu escrevo, sim, claro. Ele se chama César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo, aqui, hoy voy a hablar de la esperança, vou falar da esperança. Esse foi o trecho que eu li. O Adriano, professor, obrigado pela aula. De nada, meu amigo. Você acha que essa sociedade indutora de desejos também produz, paradoxalmente, sujeitos incapacitados de desejar? Isso aparece na obra de Dostoiévski? Adriano, eu acho que você fez uma pergunta que sintetiza o sentido da nossa aula. O que é o desejar? Nós desejamos coercitivamente. Nós estamos numa ciranda contínua de desejo. Agora, o desejo falando eu, aquilo que o sujeito quer, aquilo que ele poderia encontrar em si, por si, no entrechoque com a realidade, com oportunidades, isso é difícil. Eu conheci um amigo uma vez que tinha um trabalho prestigiado para esse tipo de sociedade, mas ele disse para mim que o verdadeiro sonho dele era ser jardineiro, porque ele achava muito bonito a poda geométrica, a confecção arquitetônica dos arbustos. Aliás, nas viagens de Vassoler, eu estou mostrando muito isso aqui em Portugal e também mostrei lá na Espanha, mais aqui em Portugal. Mostrei muito em várias cidades aqui de Portugal esse paisagismo lindo dos jardins. Aqui em Braga, em Portugal, tem várias cidades assim. Então, as personagens da Dostoiévski estão completamente tomadas, transpassadas por essa dimensão. O que é o desejo do Raskolnikov? O que é querer cruzar o não matarás? O que é se tornar Deus? O que é colocar o ego no centro de todas as coisas? Todos fazendo o mesmo, como está acontecendo agora na nossa sociedade, não é à toa que nós temos profundo desamor, desamparo, desamizade, frieza, enregelamento, atomização. É interessante para quem manda, né? Que consegue concentrar os recursos e jogar as pessoas umas contra as outras. Percebem, não? Muito obrigado, gente. Pessoal, olha, gente, muito obrigado. Esse tema é muito sensível para todas e todos nós nessa época. Eu espero que com Dostoiévski, junto com Dostoiévski, para além de Dostoiévski, pegando a sua lógica de reflexão histórico, social, filosófica e literária, nós tenhamos aqui refletido muito. Deixa eu ver aqui, ó. Vou responder mais uma pergunta. O Glauber traz aqui, professor, como trazer consciência ao próximo quando nossos colegas estão tão alienados no trabalho, no capitalismo financeiro e fetichismo? Sabe o que você faz, Glauber? Faz o seguinte, tá vendo esse link dessa aula aqui minha do YouTube? Manda para a pessoa. Fala para a pessoa, assista essa aula aqui do professor Flávio Ricardo Vassoler. Vamos pensar conjuntamente. Fala para a pessoa, pensa a contrapelo de si mesmo, pensa a contrapelo do que você acha que é a realidade. De repente você pode se surpreender e tirar de si algo que você está encalacrando. É o que eu tento fazer aqui com você, gente. E espero que o canal cresça cada vez mais. Estamos chegando a 22 mil pessoas no canal. Isso é muito importante porque nós aumentamos a comunidade, aumentamos a partilha. Formamos como Utópolis. Esse canal devia ter o nome Utópolis, a utopia. Um outro tipo de construção, de valores. Uma utopia democrática, hein, gente? Aqui não tem totalitarismo, não. Aqui não tem autoritarismo. Uma utopia dialógica, democrática, tá bom? Muito obrigado a todas e a todos vocês que assistiram a essa aula aqui minha no YouTube. Eu quero agradecer muito a vocês pelo prestígio, pela audiência de vocês, foi formidável. Muito obrigado. Quero dizer que nesse sábado eu vou fazer a resenha de um filme muito delicado da Sofia Coppola, chamado Lost in Translation, do título original em inglês, mas que em português do Brasil, aqui em Portugal acho que tem outro título, mas no português do Brasil se chama Encontros e Desencontros. Um belíssimo filme da Sofia Coppola, uma brilhante diretora, que ressignifica aqueles filmes tradicionais de romantismo em Hollywood.
dando uma dimensão muito mais profunda do que é aí, digamos, a, a, a tentativa amorosa. No domingo, nas viagens de Vassoler, tenho a felicidade de decirles que vamos a España. Nosotros vamos a empezar nuestro viaje por España y la primera ciudad donde vamos a estar vai ser Madrid, la capital de Espanha. Pessoal, a gente vai começar a singrar a Espanha agora nas viagens de Vassoler e nesse primeiro vídeo eu vou começar a desvelar para vocês a cidade de Madrid. Domingo às 11 horas as viagens de Vassoler, sábado às 10 horas da manhã a resenha sobre encontros e desencontros da Sofia Coppola, tá bom? Gente, um grande abraço a vocês, saudações dostoiévskianas, saudações literárias, saudações salvíficas, Oxalá, um grande abraço a todas e a todos vocês, gente, tchau pessoal, valeu gente, tchau pessoal, valeu, valeu, valeu gente.